Eu sou Angelina Victoria e esse é meu trabalho de aplicativos informatizados. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre Vincent van Gogh, um pouco sobre sua vida e suas principais obras. E eu queria começar com uma frase que eu gosto bastante dele. Então, não tenho certeza de nada, mas a visão das estrelas me faz sonhar. E aqui do lado a gente tem um dos 80 autorretratos que ele pintou em sua vida. Então, bora lá. Vincent van Gogh foi um dos maiores nomes do pós-impressionismo. Ele foi um pintor holandês, nascido no final do século, na segunda metade do século XIX. Ele é um dos maiores nomes para arte plástica ocidental e ele foi uma grande inspiração para o movimento seguinte, né, do pós-impressionismo, foi o movimento expressionista. E é isso. Ele é filho de um pastor e de uma dona de casa. A mãe dele se chama Ana Cornelius. Ela era uma artista, então ela foi um dos primeiros contatos de Vincent com a arte. E o pai dele era um missionário chamado Theodorus van Gogh. E por isso a religião se fazia muito presente na vida do Vincent. Ele era uma pessoa muito religiosa. Ele acreditava bastante e isso ajudou ele muito na sua vida, assim. Ele é o segundo filho de 6 irmãos, então o filho mais velho da mãe dele se chamava Vincent van Gogh também. Então, um fato curioso é que quando ele era menor, ele rondava um túmulo com o nome dele, que era o túmulo do irmão dele que estava enterrado no jardim dos Van Gogh. A família dele passou por um momento muito tenso quando se trata de economia na vida dele, quando ele tinha uns 15 anos, e por isso ele teve que deixar a escola para trabalhar na galeria de arte do tio dele na França. Então, embora Van Gogh tenha sido um pintor holandês, ele passou muito tempo da sua vida assim na França. Vocês vão ver isso durante a apresentação. Ele tentou seguir carreira na igreja, ele tentou faculdade de teologia, ele não passou na faculdade porque ele não queria aprender latim, pois ele dizia que era uma língua morta, que era falada apenas pelos pobres. E é muito interessante isso porque, bom, vai ter um quadro chamado Os Comedores de Batata. E, enfim, como missionário, quando ele tentou ser missionário, ele vivia com as pessoas mais pobres, né? Ele queria viver um pouco da vida delas porque ele achava que só assim ele podia pregar o que elas precisavam ouvir. E por isso ele foi expulso, né? Ele não foi aceito como missionário também. Enfim, ele começou a pintar depois, né, que ele foi expulso do acampamento de missionários. Ele voltou para a França, para a galeria de arte do tio dele, onde o irmão dele, Theo, também trabalhava lá. O irmão mais novo dele, melhor amigo, que dividiu muito da vida dele com ele, né? Enfim, em meados de seus 27 anos, ele começou a dedicar-se totalmente à pintura, né? Então, ele começou lá quando ele foi para casa dos pais dele, depois que ele saiu da França, de novo, ele voltou para a Holanda, para casa dos pais dele, o pai dele morreu, ele voltou para a França. Enfim, e o irmão dele, o Theo, ele foi um dos principais apoiadores dele, se não o único, né? Então, Van Gogh não recebia o suficiente para sustentar. Em vida, ele pintou mais de 2.000 quadros, produziu, na real, mais de 2.000 obras, 900 dessas foram telas. Ele também desenhava bastante. E ele vendeu só um quadro, que foi A Vinha Encarnada, ou Vinhedo Vermelho, que é esse que está aqui do lado. E foi por um preço muito barato, ele não era nada reconhecido. O irmão dele, ele enviava as telas para o irmão dele vender na galeria, mas nunca conseguia nada. Então, mas a maioria das telas dele estavam com o Theo, né, na casa dele. Ele faleceu em Alvers, dia 29 de julho de 1890, no final do século XIX, com 37 anos. Então, ele teve uma carreira relativamente curta, né? Só 10 anos de carreira se dedicando totalmente à pintura. E sendo, durante esse tempo todo, um artista pobre, né? Um artista irreconhecido. Ele escreveu em vida 874 cartas ao seu irmão e melhor amigo Theo. Então, eles sempre trocavam cartas. Van Gogh contava. Nossa, todo dia ele escrevia uma carta pro irmão dele, assim como todo dia ele produzia uma tela. E
O Theo, ele era o melhor amigo mesmo de Van Gogh, era a única pessoa que com quem ele podia conversar, e as cartas são bem reveladoras, assim. Embora ele não tenha sido famoso em vida, você vê por aí que ele tem frases e etc, e todas essas frases foram tiradas das cartas que ele escrevia a Theo. Inclusive essa, que é uma que eu gosto bastante, era um momento em que todo mundo duvidava dele, né? Theo era a única pessoa que realmente acreditava. Ele disse assim para ele: apesar de tudo, me levantarei novamente. Voltarei ao meu lápis, que abandonei durante meu grande desânimo, e continuarei com os meus desenhos. É, a arte era muito importante para ele porque ajudava ele a passar por todas as dificuldades mentais que ele tinha. E a gente vai ver isso também mais para frente. E aqui a gente tem Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos. Esse era um doutor da cidade de Alvers, que também era amigo de Van Gogh. Agora vamos falar das principais obras. Então, eu coloquei elas em ordem cronológica para ficar um pouquinho mais fácil para mim poder contar um pouco mais da história dele também. Eu vou tentar ser rápida. Aqui a gente tem um quadro que é considerado a primeira obra-prima de Vincent van Gogh, que são Os Comedores de Batata. Foi pintado em 1885, quando ele voltou para casa dos pais dele. Então, aqui ele retrata uma família cristã sentada à mesa comendo batata às 7 horas da noite. Né? O objetivo que ele tinha com essa tela era registrar a vida doméstica, a vida de forma mais pura, assim, né? E é realmente considerada uma das primeiras obras de arte dele, porque ela é totalmente, obras-primas no caso, porque ela é totalmente diferente de tudo que ele já tinha produzido antes. Como vocês vão ver mais pra frente, essa obra é escura. Ele tem poucas obras escuras, quase nenhuma, sabe? Então, essa obra é mais escura, ela trata tudo com mais ternura. Ele quer mesmo mostrar a simplicidade dessa família que era composta por lavradores e carvoeiros, etc. Então, aqui a gente tem a segunda obra dele, que é a Casa Amarela. A Casa Amarela, ela estava situada em Arles, então ele pintou isso no mesmo, em 1888, quando ele pintou, em maio do mesmo mês, foi do mesmo ano, no caso, foi quando ele alugou um quarto nessa casa. E aqui ele vivia com vários outros artistas, inclusive Paul Gauguin, que foi um amigo de Vincent também durante a vida dele, que participou de um episódio super especial e super misterioso também na vida desse cara. O que não era misterioso por aqui, né? Enfim. E é isso. Ele morou aqui com vários outros artistas. Ele era muito feliz na França, né? E Terraço do Café à Noite também é bem perto, é na cidade de Arles, é bem perto da casa. É bem perto mesmo da casa. E aqui é a primeira noite estrelada do artista. Ali foi a primeira noite com estrelinhas que ele pintou. E é isso. Ele vinha nesse café que também era um bordel, né? E ficava lá conversando, etc. E aqui ele fala pro Theo. Ele manda essa obra pro Theo e ele escreve sobre ela. Aqui está um quadro noturno sem ter usado tinta preta e somente maravilhosos azuis, violetas e verdes. Na composição desse quadro, não tem nenhuma tinta preta. Ele só foi usando tons mais e mais e mais escuros. Esse é o quarto de Van Gogh. Foi uma das primeiras obras que eu vi e, particularmente, é a minha favorita. Tem uma história, sei lá, muito grande assim para mim. E esse quadro foi pintado. Ele mandou pro Theo também, assim como todos os outros. Então acho que eu não vou mais falar isso. Mas ele mandou pro Theo e tinha o objetivo de confortar o irmão, porque ele estava preocupado com o Van Gogh, na França, sozinho, em Paris, no caso. E então Van Gogh pintou e mandou para ele a fim de confortá-lo, né? Foi o quarto que ele alugou em Arles. Aqui a gente tem o carteiro Joseph Roland, então ele pintou em 1888. Ele também era um dos melhores amigos de Vincent, né? Ele entregava todas as cartas que Vincent e Theo trocavam um pro outro. Então ele sabia bastante da vida dele, etc. Van Gogh também conhecia sua família e etc. E aqui ele escreve para o Theo: estou agora trabalhando com outro modelo, um carteiro com uniforme azul com detalhes dourados, uma grande barba no rosto parecido com Sócrates. Então tem um filme muito interessante que se chama Com Amor Van Gogh, e a gente vai ver que um dos principais personagens, né,
a pessoa que vai explorar a história da morte de Van Gogh, que é sobre o que o filme fala, é o filho do carteiro. E então o carteiro também aparece lá. O filme é bem interessante, eu recomendo bastante. Aqui a gente tem a cadeira de Van Gogh com cachimbo e a cadeira de Gauguin. Então, Paul Gauguin, como eu já disse, era o melhor amigo de Van Gogh em Arles. Eles moravam juntos na Casa Amarela, né? Ele também foi um artista do pós-impressionismo. E Van Gogh pintou a cadeira dele, né? Cadeira de Van Gogh com cachimbo e a cadeira de Gauguin. Então, pode parecer a princípio só cadeiras, mas elas trazem basicamente a diferença. Se você olha uma para outra, são telas totalmente diferentes. Então, aqui você tem uma ideia do temperamento dos artistas, né? Enquanto você tinha Van Gogh com um jeito mais simples, despojado, não, Gauguin ele era totalmente refinado, né? Então a gente tem elegância ali, a gente tem ali uma coisa mais despojada e simplicidade. Os dois artistas, eles tinham temperamentos totalmente diferentes. Então a gente vai ter o episódio da orelha. Van Gogh cortou a orelha quando em um surto e suspeita-se não, sabe-se que foi durante uma briga com Gauguin, após uma briga. E após essa briga, Gauguin deixou a Casa Amarela. Então tem um filme chamado Eternity Gate que a gente vai ver que Van Gogh cortou a orelha como uma forma de fazer com que Gauguin ficasse ainda na Casa Amarela, né? Porque Van Gogh era emocionalmente dependente de Gauguin, né? Ele já estava muito apegado e ele cortou a orelha para fazer com que Gauguin ficasse, mas mesmo assim ele não ficou. Mas também existem pessoas que dizem registros, né? Que dizem que foi durante uma briga dos dois, Van Gogh ia atacar Gauguin com a navalha e acabou cortando a própria orelha. Acabou não, né? Depois ele cortou a própria orelha. Enfim, acho que vou falar disso mais tarde. Mas não, deixa eu terminar aqui. Durante esse episódio também, após ele ter cortado a sua orelha, ele deu ela, né, como um presente a uma prostituta. Então, era uma prostituta que ele gostava no bordel, então foi naquele café, né? Ela tava naquele café, que já passou antes esse café aqui. Ele entrou lá e deu a orelha pra ela, e depois ele foi pro quarto, ele sangrou a noite inteira, e de manhã, um policial chegou lá, encontrou Van Gogh todo fraco, e depois levou ele pro hospital, né? E depois disso, ele foi internado e etc, né? Eu vou falar também disso mais pra frente. É que a gente tem os girassóis de Van Gogh. Os girassóis é um quadro muito importante porque é um dos mais famosos, né? Então, ele fez como uma saudação para Gauguin quando ele ia visitar Van Gogh em Alvers. Então, quando ele ia morar lá, Van Gogh recepcionou ele com esse quadro. E Gauguin elogiou, dizendo que eram mais bonitos que as Vitórias Régias de Monet. Então, ele traz uma beleza meio perturbadora, você consegue ver os os girassóis retorcidos e etc. E é isso. A gente tem aqui o autorretrato com a orelha cortada, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Não se sabe de fato realmente como ocorreu, mas ele realmente cortou a sua orelha, não, né? E ele deu para uma prostituta, tipo, isso é o fato. E depois disso, ele foi internado no, no Hospital Psiquiátrico Saint-Rémy de Provence. Então, depois de todo esse episódio, ele foi falar com um psiquiatra e tal, e ele mesmo pediu para ser internado, para Theo interná-lo no hospital, e ele foi. Agora eu vou falar sobre a Noite Estrelada em si. Então, ela foi pintada em 1889, é um dos quadros mais famosos do pintor mesmo. Ela tem uma textura muito bonita, né? Tipo, eu acho que é um dos quadros dele que eu vejo, assim, eu mais vejo textura. Parece que se eu tocar, sabe, na tela, eu vou conseguir sentir. Aqui a gente tem a estrela mais brilhante como sendo Vênus. Ele descreveu ela como sendo Vênus para o Theo, no caso. E. Eita! E ele pintou isso durante vários dias. Tanto que ele adicionou elementos que não estavam na paisagem do quarto, da janela do quarto dele, né? Ele só podia pintar de manhã, porque de noite ele não podia ter as telas dele, nem o material de pintura no quarto. Então ele tinha que memorizar a paisagem e ele sempre ia pintar no dia seguinte. E ele adicionava, e adicionava, e adicionava mais coisas. Eu fico pensando quantos dias ele demorou pra pintar isso, sério.
A gente tem a Amendoeira em Flor. Durante muito tempo, Van Gogh também estudou muito da arte japonesa, né? As cores e etc. Ele gostava bastante. E isso aqui também vem, essa tela, tem muita influência da arte japonesa, né? Então, ele tem cores mais claras, não são pinceladas que a gente está acostumado a ver nas obras de Van Gogh. Na minha cabeça, não são. E ela foi pintada como um presente oferecido de Vincent a Theo, né? O filhinho do Theo tinha nascido e Vincent ficou sabendo, então ele queria mandar para ele e a esposa de Theo pendurou, era para pendurar no quarto do bebê, ela acabou pendurando na sala de estar dela porque ela achou muito bonito. Esse aqui é o Campo de Trigo com Corvos, é uma paisagem muito macabra. Então, isso aqui já é em Alvers, né, no caso. Então, aqui ele retrata o campo, era um campo onde ele ia para pintar várias vezes. Tem vários quadros do Van Gogh que foram pintados no Trigal. E foi nos últimos momentos, assim, nas últimas semanas de vida dele. E foi aqui que ele foi baleado. Então, é um quadro que traz muita. Ele é um quadro muito fechado, né? É um quadro que você vê e, tipo, ele passa um sentimento muito diferente dos que a gente já tá acostumado quando a gente vê Van Gogh. As pinceladas são mais rápidas, elas não são tão ajeitadinhas, elas são mais conturbadas. Então, ele tem o objetivo aqui de expressar a solidão e a depressão que Van Gogh viveu pela vida inteira, né? Ele não se sabe qual é a doença que ele tinha, né? Tem várias teorias e etc., mas na época nada nunca chegou a ser constatado. Hoje se pensa que pode ser bipolaridade, ele podia ter um tumor cerebral, epilepsia ou uma depressão profunda, mas nada nunca foi de fato diagnosticado na época, né? E é isso. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre o episódio da morte dele. Não se sabe como ele morreu, né? Muita gente fala que pode ter sido suicídio. Outras pessoas falam que foi um assassinato. Mas ele agonizou por 3 dias, né? Então, ele foi nesse campo de trigos e ele foi baleado, né? Então, ele tinha um tiro um pouquinho mais abaixo do peito. E não era um tiro para matar, entende? Ele podia ter sido salvo, mas ele escolheu a morte. E então ele foi para a pousada onde ele estava ficando, em Alvers, e ele decidiu mesmo realmente morrer. Ele então agonizou por 3 dias, Theo foi ver ele no último dia, eles falaram holandês o dia inteiro. E foi uma coisa muito triste, também é retratado no filme Com Amor Van Gogh, que eu recomendo bastante. É um filme que eu acho muito interessante, sério, eu gosto bastante. Pronto, então é isso. Agora vocês já sabem bastante sobre Van Gogh, então vamos para um quiz. Qual foi a primeira tela pintada por Van Gogh? Então a gente tem A, comedores de batata, B, os girassóis e C, amendoeiras em flor. Então vamos lá. Não foi os girassóis, infelizmente, porque é uma obra muito bonita, mas ele pintou ela quando ele já estava na Casa Amarela, né? Para recepcionar o Gauguin. Amendoeira em flor? Não, Amendoeira em Flor ele pintou muito depois. Foi uma das últimas quando o filhinho do Theo nasceu, né? Foi um presente para ele. Então foi os comedores de batata. Aqui, os comedores de batata. Quantas obras Vincent vendeu em vida? 7 obras? Será? Infelizmente, não. 3 obras? Também não. Então, B. Ele vendeu uma obra em vida, só uma obra. Olha como ele tá felizinho aqui. Eu gosto bastante. Um artista pegou e fez várias ilustrações de como teria sido a vida de Van Gogh. Eu acho bem legal. Aí eu quis colocar. Onde foi pintada a Noite Estrelada? Vamos lá. Em Arles? Não foi em Arles. Arles era a Casa Amarela, ele pintou o terraço, ele pintou várias coisas lá, mas não foi a Noite Estrelada. Em Zandvoort?
Não, Zandvoort é a cidade de nascimento de Van Gogh, em Saint-Rémy. Foi no Hospital Psiquiátrico Saint-Rémy, olha aqui que bonitinho, ele com o cachimbo dele. Quantas cartas Vincent enviou a Theo? Vamos lá. 579 cartas? Não, não foi. Ele procurando o Theo aqui. Sério, o Theo era o melhor amigo dele em vida. Sério. Muitas das pessoas achavam o Vincent egocêntrico. Sério, ninguém gostava dele, nem quando ele foi pra Alves e tal. Mas ele foi muito amigo também do Dr. Gachet, Paul Gachet. Ele era um doutor que, depois que Vincent saiu de Saint-Rémy, acolheu ele, sabe? E é isso. 984 também não foi. Tadinho, ainda tá procurando o Theo. 874? Sim, 874 é que a gente tem a Amendoeira em flor. Olha, ainda daquele pintor que eu falei, autor, né, no caso. Olha que bonitinho. Ele com o quadrozinho que ele pintou pro sobrinho dele. Com quantos anos Vincent morreu? 27 anos? Não, não foi 27. Aqui é o irmão dele, seria, no caso, o irmão dele. Aqui seria a escadinha para subir pro quarto dele. Era um quartinho bem pobre mesmo, lá em Alvers. E aí ele foi baleado, aí o pessoal teve que levar ele pra lá. E foi muito triste, sério. O filme ele retrata isso de uma forma espetacular. 17 anos? Não, também não foi com 17 anos. Então, 37 anos, sim, 37 anos. Então aqui a gente tem o material de pintura, o quadrozinho e ele aqui deitado no trigal. Uma coisa interessante é que no trigal depois foi encontrado também os materiais de pintura dele, mas nunca foi encontrada a arma do crime. E na cidade tinha um garoto que tinha uma arma, né, uma pistola. Era a única pessoa, além do cara da pousada em Alveres, onde Vincent morava, que tinha uma pistola. Então, muita gente acha que foi ele que baleou Vincent. Isso porque ele também implicava muito com Vincent, sério. Bastante. O filme também vai falar bastante sobre isso. O filme basicamente vai discutir várias teorias para a morte dele. E uma das pessoas que também defendia assassinato foi aquele doutor aqui que eu falei mais no início. Deixa eu mostrar para vocês. Ele vai defender essa teoria de que foi assassinato pela posição da bala. Entende? A bala entrou de um jeito que Vincent não conseguiria atirar, entendeu? Nele próprio, daquela forma. Bem interessante. Ele realmente não queria aceitar. E eu também acho muito esquisito ele ter, sei lá. Ele era uma pessoa muito religiosa e ele adorava muito a vida. Sério. Eu queria falar muito sobre também os romances de Vincent. Vincent era uma pessoa muito romântica, sério. Ele acreditava. Tem uma frase que eu gosto bastante, é que ele faz uma comparação de um homem a uma lâmpada. Então ele diz assim: que basicamente a função da lâmpada, a lâmpada só está, né, servindo de algo ao seu propósito real quando ela está acesa. E a mesma coisa é quando o homem está amando. Então ele acreditava que o homem é um ser que deveria amar, sério. E tem uma frase bem legal que é: acho que não há nada mais belo no mundo do que amar verdadeiramente as pessoas. Então, ele fala muito sobre amor, sério. Ele, tipo, não sobre amor, assim, amor romântico na real, mas sobre amar as coisas que estão ao seu redor, sabe? Observar o mundo de um jeito único. E ele tinha isso. E é isso. Fim. É, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mostrar a minha apresentação, o meu vídeo de apresentação. E é isso. Meu nome é Angelina Victoria, eu sou aluna na ETEC Guaraci Silveira e atualmente eu estou cursando o primeiro ano da TIM de Administração. E enquanto aulando EAD, eu acho que a minha maior dificuldade tem sido a concentração. Isso acontece porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora e eu me disperso muito facilmente, e eu faço as aulas pelo celular, então acho que é um combo incrível para mim procrastinar a qualquer momento, sem perceber, mas acontece. Mas isso tem melhorado bastante do primeiro bimestre pra cá e eu tô bem feliz com os resultados que eu tô obtendo até aqui. E eu acho que a quarentena não tem de fato afetado, não afetou a minha vida de uma forma tão eu nunca fui uma pessoa muito de sair, seja com a minha família ou com os meus amigos ou até mesmo sozinha. Então, bom, isso não mudou muita coisa, então é uma rotina ainda comum pra mim. Porém, eu acho que a escola, o ambiente escolar era
uma parte-chave da minha semana, da minha rotina, do meu dia, de qualquer coisa, porque era o lugar onde eu passava mais tempo na minha vida. Então, eu sinto falta disso. E então eu espero que nós possamos retornar às aulas e a gente possa se conhecer presencialmente com segurança. É isso. E essa foi minha apresentação sobre Vincent Van Gogh. Eu espero que vocês tenham gostado. E assistam os filminhos, eles são muito legais. E aqui tem uma frase que eu gosto bastante, bastante mesmo dele. A arte é consolar aqueles que são quebrados pela vida. E eu acho que faz muito sentido, porque a arte ajudava Vincent a passar por toda a vida dele, que foi muito triste, né? E eu acho que faz muito sentido ele ter dito isso. Isso, e aqui é uma colagenzinha que eu tinha feito. E aqui atrás a gente tem uma releitura. Nossa, esqueci a palavra. Mas de uma forma real, sabe? Teve um artista que recriou a Noite Estrelada, assim, e eu achei muito bonitinho. E esse é um dos meus autorretratos favoritos dele. Não se esqueçam que ele pintou 80 autorretratos em vida. E é isso. Obrigada por assistir.